Bom dia, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Não repare, gente, que meu cabelo tá molhado. Fiz uma hidratação agora. Mas vamos lá. Mais um vídeo que Deus pulsou fortemente no meu coração para vir aqui. Vou contar a experiência que eu tive nesses 7 dias que eu fiz uma gravação ao vivo. Tá aí, quem quiser assistir. De 7 palavras, né? Bíblica que Deus colocou no meu coração. O primeiro foi de Esther. Tá aí, tem até uma playlist, pode olhar aí. E Deus pulsou fortemente no meu coração para fazer isso, né? Foram 7 dias. Mas eu já sabia o que ia ocorrer, né? Porque quando a gente faz o que Deus quer, quando Deus chama a gente para algo, é claro que o inimigo começa a colocar qualquer barreira, fazer tudo para impedir. Daquele primeiro dia, que foi a palavra de Esther, na segunda-feira, quando eu comecei a gravar, apareceu aqui um nome. Gente, nitidamente, o nome do inimigo estava nítido. Eu não repreendi, até porque eu não quis dar ibope. E por inocência minha, ou falta de vigilância mesmo, eu não achei que poderia ser até uma brincadeira, né? Porque o nome do inimigo aqui, exposto aqui, mas tudo bem. Só que tinha um nome mesmo, né? E aí, tudo bem. Fiz a gravação, não saí da comunhão, dropei a comunhão, fiz a gravação. Aliás, não foi gravação, foi ao vivo mesmo, né? Pessoas apareceram, só que só esse nome pôs uma frase, mas tudo bem. Daí eu terminei o ao vivo, né? E estava indo para minha caminhada de sempre, que vocês sabem que eu faço exercício físico. Tudo normal. Gente, quando eu ponho a chave no bagageiro da moto, né? Minha moto é uma bis, quando eu ponho a chave do nada, né? Do nada assim, né? Quebrou. A chave quebrou do nada. O inimigo sempre quer que a gente faça, que a gente tenha uma reação ruim, lógico, né? O que ele queria é que eu explodisse, que eu falasse besteira, que eu fizesse qualquer coisa, né? Que eu não fosse, né? Para minha caminhada, porque o inimigo sempre quer impedir a gente de fazer coisa boa, e fazer exercício físico é muito bom. Mas aí eu dropei a comunhão, eu me lembrei do ao vivo, eu me lembrei daquela frase, eu me lembrei de tudo, e eu dropei a comunhão. E saí de casa, que eu tinha que primeiro ir no chaveiro, fui no chaveiro, e Deus é tão bom, que Deus me mostrou um chaveiro bem mais em conta do que o chaveiro que eu costumo ir, e fui na caminhada, né? Voltei para casa feliz, porque tinha feito o que eu me propus a fazer naquele dia. E o que eu quero dizer com isso? E isso foi na segunda, teve outros 6 dias, né? Que teve muitos obstáculos, muitas barreiras, o inimigo se atravessando de tudo quanto era jeito, e a gente sabe quando o inimigo está agindo, quando o inimigo quer agir. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o inimigo, ele não tem poder de nada. Se a gente estiver firme e confiante em Deus, nada que ele faça nos abale. E que sempre ele vai botar obstáculos, sempre. Ou você acha que é fácil, ou você acha que ele ama eu estar aqui no meio da natureza, essa coisa linda, vendo cantar ouvindo os cantar dos passarinhos, vendo a natureza de Deus. Você acha que para ele fica muito alegre? Que é uma alegria para ele proclamar o nome do Senhor? Não, não é não.
Não é alegria para ele proclamar o nome do Senhor. Não é alegria para ele ver que a pessoa está servindo a Deus. Não é não. Então, se cada obstáculo que o inimigo botar, você parar, você vai ser derrotado como ele. Sinto muito em falar, porque é verdade. Não é fácil. Temos nossas dificuldades, nossas barreiras, mas a gente não pode parar. A gente não pode se calar. A gente tem que proclamar o nome do Senhor. Se o Senhor pediu para mim vir aqui 7 dias, fazer reflexões, refletir com vocês sobre a palavra de Deus durante 7 dias, é o que eu tinha que fazer. Agora Deus, Ele está lá pedindo pra gente algo e o inimigo sempre quer botar obstáculo. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí tem pessoas que dizem assim, o inimigo não usa isso, não usa aquilo. O inimigo usa até criança. Tem um testemunho de um irmão que ele falou que a esposa dele passou uma semana sem ir para a igreja. Todo dia que era hora da igreja, que era o horário da igreja, o filho dele começava uma febre, mas uma febre. Uma semana aconteceu isso. Quando foi no 8º dia, ele falou para a esposa, ele disse, hoje nem que esse menino vá torrando de febre, mas hoje você vai na igreja e leva ele. E ele era pastor, aliás, cooperador, né? Da minha igreja. Aí foi. A esposa dele falou, ele nesse dia estava pregando. A esposa dele falou que quando ele começou a pregar, o menino a febre começou a sumir. Começou a sumir. Aí o menino, já sabe como é criança, o menino levantou logo e foi brincar. O que era aquilo? Impedimento do inimigo. O inimigo impedindo da irmã ir para a igreja, do irmão, de tirar a comunhão do irmão na igreja. Porque se um filho está queimando de febre na igreja, dentro de casa como é que fica um pai? Um sentimento de um pai, como é que fica? Isso tudo era inimigo. Botando o quê? Barreiras. Porque é isso que o inimigo quer, botar barreiras. Botar uma divisão entre o servo de Deus e Deus. É isso que o inimigo quer. Mas nós temos que ter entendimento. Temos que ser vigilantes. Temos que entender o que é de Deus e o que não é. Temos que entender a astúcia do inimigo. Na hora que a chave quebrou do nada a chave quebrou, eu vi aquela coisa dele. Eu via que era obstáculo que o inimigo queria botar. Ele achou que ali ele ia me parar. Ele achou que aquilo ali ia passar só de um dia. Os outros 6 dias não ia acontecer. Só que ele se enganou. Porque o inimigo ele se engana. Não quem serve a Deus. O inimigo ele se engana. É por isso que eu digo. O inimigo pode se levantar, mas só se levanta para cair. Porque quem serve a Deus, quando Deus chama, quem serve a Deus, quem é ungido de Deus, não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Então eu vim aqui, nesse sábado, nessa linda paisagem, não sei se estão dando para vocês ouvirem o cantar dos passarinhos. Eu vim aqui dizer para você não parar, para você continuar fazendo o que Deus está lhe pedindo, o que Deus está lhe ordenando. A pessoa que serve o mundo, quando eu servi o mundo, eu não tive a honra, eu não tive a alegria de nascer num lar onde era proclamado o nome do Senhor assim. Não, eu nasci e servi o mundo, sei muito bem como é o mundo. A pessoa que serve o mundo, ela passa horas e horas dentro de um bar, ela passa horas e horas fazendo o que Deus não quer, o que entristece a Deus. Por que a gente não pode passar minutos fazendo o que Deus quer? Barreira sempre vai ter. Eu me lembro, e eu já relatei aqui, e me lembro, toda vez quando passa, né,
essa festa do mundo chamada Carnaval, eu me lembro que quando eu fui pro Carnaval a última vez, estava trovejando, um trovão, sabe aquele trovão monstro? Pois era o que estava. Estava um trovão enorme, chovendo, e eu fui. Mas Deus disse, é a última vez que você vem aqui. É a última vez que você faz o que o inimigo está lhe pedindo. Aliás, o que o inimigo está lhe forçando. É a última vez, sim, foi a última vez mesmo. Foi a última vez mesmo. Quando eu vou à igreja, eu já fui na igreja um dia, só Deus sabe como eu fui. Tava começando a chover, eu fui a pé, tava começando a chover. E só Deus sabe como eu tava naquele dia. E tem um vizinho meu, hoje ele já é maiorzinho, já tem uns 15 anos, mas ele era pequeno, ele devia ter o quê? Uns 2, 3 anos, eu acho. E eu fui nesse dia e tava chovendo, começando a chover. E eu toquei na mão dele. Quando eu toquei na mão dele, quando eu toquei na mão dessa criança, eu nunca esqueço. Quando eu toquei na mão dessa criança, eu senti Deus ali. E aí Deus me deu força para mim. Quantas vezes eu saí daqui da minha casa, pés, enferma, para servir a Deus? Quantas vezes? Porque sacrifício maior Deus fez pela gente. E coisas que a gente se sacrifica mais é quando a gente faz pelo inimigo. Passa a noite todinha fazendo o que Deus não quer, o que Deus não aprova. Então, vamos prestar mais atenção, ter mais intimidade, ter mais comunhão e não parar. Se Deus mandou você fazer visita, faça. Se Deus mandou você orar, ore. Se Deus mandou você jejuar, jejua. Se Deus mandou você perdoar, perdoe. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você orar, ore. E é quando Ele manda, porque Ele sabe a urgência. Deus sabe de todas as coisas. E Deus me mandou eu vir aqui agora falar isso para você. Não emureça, não pare, porque Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Então, agora vamos orar um pouco, orar, agradecer a Deus por esse momento e pedir a Deus que Deus nos dê mais entendimento, nos dê mais ânimos para estar aqui. Vamos lá? Altíssimo e bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui prostrado em reverência ao teu santo e poderoso nome, Senhor, para te agradecer, Senhor, esse ajuntamento. Mais uma vez, Senhor, agradecer, Senhor, a tua presença aqui, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque tu, Senhor, é o Deus que pode tudo. É o Deus, Senhor, que eleva os olhos para enxergar, para ver toda a nossa necessidade, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa força que tu nos deste de estar aqui. Senhor, a tua presença, Senhor, irradia, Senhor, esse ambiente, Senhor. Senhor, vá no encontro, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que te serve, Senhor, que procura te servir de puro e sincero coração, Senhor. Faz obras, faz movimento, Senhor. Faz uma libertação para o teu nome ser glorificado, Senhor. Vai em cada casa, Senhor, em cada lar, Senhor. Faz essa obra, Senhor, em hospital, presídio, Senhor, manicômio, Senhor. Senhor, tu é aquele que tudo pode, Senhor, que todo poder foi dado a ti na terra e no céu. Tudo isso te pedimos por honra e glória do teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Você que gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, me siga, mande para alguém que eu tenho certeza que precisa ouvir essa palavra, precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe a todos.